o Corinthians vence a partida contra o Novo Horizontino. A gente vai ter que falar muito do Yuri Alberto, né, que está numa fase excelente. E se você fosse analisar só resultado, né, porque o Dorival Júnior, ele tem aí números, né, que mostram no Corinthians, os números do Dorival Júnior. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, não são números ruins. Ele tem 76% de aproveitamento. Agora, mesmo assim, está sendo criticado. Merece a crítica, Mauro, porque os números são bons. Mas a torcida está na bronca com o futebol mostrado pelo Corinthians. O que acontece nesses casos aí, Thiago, a gente falou muito sobre isso. O Dorival, ele não é um mau técnico. Eu acho ele um bom treinador, não do nível para ser um técnico da seleção brasileira. Eu acho que ficou provado que era algo grande demais para ele, porque é um cargo que exige também, além de assim, fazer o time jogar, tem que ser feito em pouco tempo, e ele mesmo quando teve um mês para trabalhar, ele não saiu bem. Você tem que ser um bom selecionador, você tem que lidar com egos, né, que são jogadores estrelas, muitos deles, insatisfação, porque o cara não foi convocado, ficou na bronca, aí você chamou depois e tal. Enfim, tem uma série de situações que é diferente do clube. Mas eu não sei porquê, eu até falei isso aqui várias vezes, quando algumas pessoas pareciam querer o Dorival no São Paulo, tirando o atual treinador, e o Corinthians ficou sem técnico e acabou indo para o clube. Por que as pessoas achavam que o Dorival seria assim, a solução para o São Paulo, para o Corinthians, qualquer um time que precisasse de um treinador, como se ele fosse quase o Mago Merlin, né? Chegou lá com a varinha mágica e tudo vai se transformar, tudo vai ficar bom. Não é assim. E ele pegou o bonde andando no meio da temporada, é um clube cheio de problemas, com muitas dívidas. Isso começa a espirrar, né, no elenco, porque a notícia da semana que eu vi foi que não pagaram a premiação, né, do Campeonato Paulista, e isso já é perigoso, o jogador não recebe, fica insatisfeito, estavam evitando isso, mas enfim, é o normal. Acho que o Dorival chega, vai mudar tudo? Não vai mudar tudo. O que se pode cobrar dele é após o Mundial de Clubes, que aí ele vai ter um mês sem jogar, tem um período de data FIFA, e depois ele vai ter semanas inteiras só para treinar os jogadores, né, enquanto a competição acontece nos Estados Unidos. Aí eu acho que vai ser o momento em que ele poderá fazer todos os ajustes necessários na equipe. O Garro vai estar de volta até lá, tudo indica, né? Antes até. E aí, a partir da volta do Mundial, em meados de julho, aí eu acho que a cobrança pode ser maior, porque aí não vai ter desculpa, né? O time vai ter que estar num estágio melhor do que o atual. Porque ele tem 5 vitórias em 7 jogos, Mauro, 1 empate e 1 derrota, e mesmo assim cobrado. Mas é o que você falou, né? Nunca se esperou tanto do Dorival, que ele fosse evoluir tanto o futebol do Corinthians, né? Não, de jeito nenhum. Aí foi um certo exagero, né? Acho que criaram uma expectativa além da conta e aí pode gerar uma decepção. Mas acho que é o normal. Eu não esperava nada muito diferente disso, não. Mas, repito, depois do período do Mundial de Clubes, acho que as cobranças podem ser mais severas. Flávio. Se for cobrar por futebol feio, vão cair todos os técnicos, hein? 95% dos jogos do Campeonato Brasileiro são insuportáveis, não dá pra ver. O líder Palmeiras é bom de ver jogar? É um horror. É uma coisa horrorosa. O primeiro tempo de Palmeiras de Bragantino foi uma coisa assustadora. O segundo tempo melhorou um pouquinho. Mas, meu Deus do céu. Não, mas é isso que eu ia falar, Flávio. O Palmeiras também, quando ele embala, eu já cansei de ver jogos do Palmeiras que ele tá mal. Mas quando ele emplaca, ele começa a fazer uma pressão no adversário. Já vi muitos jogos. Sim, mas o jogo é muito feio. Você não vê jogo do Corinthians. Palmeiras joga muito feio. Palmeiras joga muito feio. Muito feio. Até pela filosofia do jogo do Abel. Uma coisa é resultado. Resultado é uma coisa e futebol é outra. Não dá nenhum prazer de ver os jogos aqui. O time que eu mais gosto de ver jogar, eu já falei isso algumas vezes. São 2 times. Eu gosto de ver o Flamengo, 3. Flamengo, Bahia e Fortaleza. Eu acho que esses times, eles têm ideia de jogo ofensivo. É isso que eles querem fazer. Ideia de jogo ofensivo. O resto é tudo mais ou menos farinha do mesmo saco. Eles jogam de qualquer jeito no erro do adversário, parando o jogo, o jogador caindo, fez um gol, já para tudo. Se não faz gol, fica naquela lenga-lenga para lá e para cá. Então, o futebol do Corinthians é muito feio, é muito ruim mesmo. E já era ruim com o Ramon Dias. E agora eu espero que melhore. Mas primeiro também que o nível de jogadores que nós temos aqui não é lá essas coisas, né? Então tem mais isso.
isso. Então, o cara chegou agora, complicado cobrar, né? Mas eu acho que não adianta, se vão cobrar para resultado, começaram a cobrar, vão cobrar eternamente por futebol bonito, porque realmente não se vê muito isso aqui, não. Os caras estão cobrando no lugar errado. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que o Palmeiras, principalmente até nos últimos jogos, ou nesse começo mesmo de temporada, muitas vezes mostrou um bom futebol. Pode não ser aquele futebol dos sonhos, mas era muito só pelas pontas com o Estevão, mas começou a ter mais jogada centralizada. O Estevão é um cara que cria muito, tudo bem, mas muitas vezes é dependente do Estevão, mas se criam jogadas. Eu não vejo o Corinthians mostrar uma intensidade de jogo como muitas vezes eu vejo o Palmeiras. Eu acho que não dá para comparar. E tem um time bom, tem um time titular bom, por isso que é criticado. Agora, eu falava desde lá atrás, né? O Bruno também falou, eu acho que o Mauro também falou. Ramon Dias era excelente? Não. Mas era nítido que o Dorival Júnior ia mudar muito pouco o time com relação ao time do Ramon Dias. E eu digo mais, eu cheguei a ver melhores atuações do Corinthians com o Ramon Dias até no começo de trabalho do que do Dorival. Agora, se o Dorival ficar entregando números, por mais que não jogue bem, aí eu concordo com o Flávio. Daqui a pouco o torcedor para de reclamar. Se ficar entregando o resultado, não, tá ganhando, tá subindo na tabela, tá passando em mata-matas, duvido que o torcedor vai reclamar. E eu reclamo. Quando eu acho que um treinador não tá fazendo o time jogar o futebol que pode jogar, eu geralmente cobro, independente do resultado. Mas a gente sabe que com o torcedor não vai ser assim. Se começar a entregar resultado, porque por enquanto o resultado tem. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Né? O aproveitamento é de 76% do Dorival Júnior. E mesmo assim está sendo cobrado. Tem isso, né? Se eu falei ontem do Zubeldia, que eu acho que ele estava sem seus principais jogadores, o Dorival Júnior está sem o Garro e sem o Depay, né? Que realmente os 3 principais jogadores do Corinthians, ou os 4, são Depay, Garro, Yuri Alberto e o Carrilho. Né? Ele está sem 2 dos seus principais jogadores, que são responsáveis por criação. Então, realmente, fica ali muito engessado o Dorival Júnior sem esses 2 jogadores. Então, sim, pode ser uma justificativa para essa falta de criação do Corinthians. Agora, a gente tem que falar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, ele chega ao 13º gol dele nessa temporada, tá? É um número impressionante, são 5 gols nos últimos 6 jogos do Yuri Alberto. Como esse cara se recuperou, como ele deu a volta por cima no Corinthians, e ainda um dado mais impactante. Segundo dados do SofaScore, desde janeiro de 2024, o Yuri Alberto, ou seja, 1 ano e meio, né? Nesse último 1 ano e meio, o Yuri Alberto anotou 44 gols. E é o brasileiro no mundo, com mais gols marcados nesse período, ficando à frente até do Rafinha e do Vinícius Júnior, hein, gente? Ou seja, desde janeiro de 2024, se a gente pegar esse recorte de janeiro de 2024 até maio de 2025, Yuri Alberto é o brasileiro com mais gols no mundo. 44 gols, ficando à frente do Rafinha e do Vinícius Júnior. Então, tem sim que dar muita moral pro cara, tem que encher a bola do Yuri Alberto. E aí, eu falava no começo do programa e repito, eu acho hoje o Yuri Alberto, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Porque a gente pega o Pedro, né, que tecnicamente é o melhor na minha opinião. O momento, tá voltando de lesão, é pior que o do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tá muito bem. Vitor Roque, pior hoje que Yuri Alberto. Ener Valencia, pior hoje do que o Yuri Alberto. Gabigol, nem se fala. Caio Jorge, pior do que Yuri Alberto. Estou falando aqui nomes que estão se destacando e que eu esteja lembrando. Então, hoje, eu acho o Yuri Alberto o grande camisa 9 do futebol brasileiro. Porque a fase dele é muito boa. Costumo falar muito também de jogador que tem números
e só se baseiam em números, como o Gabigol, por exemplo. Gabigol deve ter 8 ou 9 gols pelo Cruzeiro. 6 saíram de cobranças de pênalti. 1 sem goleiro. E eu sim, eu sei que o que interessa é fazer gol. Mas eu tendo a não valorizar tanto quando o cara faz um gol de pênalti, porque ele é o cobrador de pênalti, às vezes a jogada não foi nada dele, tá ali e empurra a bola, gol. O Yuri Alberto não. Ele costuma fazer gols como o de ontem, de jogada individual, cortando o adversário, chutando, cortou com uma perna, chutou com a outra. É um momento mágico, na minha opinião, aqui do Yuri Alberto, mesmo sem ter, como a gente falou, o Garro armando para ele há muito tempo, que é o principal armador do time, agora sem o Depay, e ele continua sendo aí, para mim, Flávio Prado, o grande camisa 9 do futebol brasileiro no momento. Que fase do Yuri Alberto, Flávio? E digo mais, tá? Hoje, se for para ter vaga na seleção, algum jogador de ataque, centroavante, né, do futebol brasileiro, para mim o Yuri Alberto seria o maior merecedor, Flávio Prado. Realmente ele está numa fase boa, ele é bom jogador, ele foi maltratado pra caramba quando entrou em uma fase por torcida, por imprensa, foi motivo de chacota e saiu sozinho dessa parada, chegou a entrar em depressão, teve que pedir ajuda para poder sair disso e agora saiu e está muito bem. Ele sempre foi bom jogador, desde que ele apareceu no futebol, sempre foi bom jogador. Viveu um momento complicado, mas agora ele está jogando aquilo que ele pode jogar. Realmente ele é muito bom jogador, eu gosto do Yuri Alberto e principalmente a volta por cima que ele deu. Agora eu não estou entendendo por que ele está falando em renovar com o Corinthians. Ele está com... Nossa, seria complicado, hein? O Corinthians a gente não sabe o que vai acontecer. Segunda-feira o presidente vai ser deposto. Aí vai ser chamado um outro, vai ter um... O Osmar Stabile, ele vai ter um tempo para refazer. O que a gente sabe, quando ele não está nem pagando de uma baita confusão, não sabe o futuro. Vai querer renovar o quê? Só se ele não tiver outra opção. Mas realmente eu acho que nesse aspecto ele não devia se precipitar. Deixa as coisas acontecerem. Daqui a pouco ele começa a não fazer gol de novo. Ele vai ser atacado do jeito que foi, que era uma covardia que estava fazendo com um cara que estava inclusive com um problema naquele momento psicológico. Então... eu acho que sim. Agora, com relação a jogador da seleção, eu sei que você falou jogador que está no Brasil, mas eu fiquei muito contente de ver o Pombo ontem no jogo do Tottenham, voltando a jogar o bom futebol. Eu gosto muito do Pombo e, obviamente, para mim, claro que ele está à frente, se for o caso de voltar para a seleção brasileira. Né? O Richarlison sendo campeão, né, da Liga Europa com o Tottenham que não era campeão há 17 anos, um baita feito do Tottenham em cima de um rival inglês do Manchester United, e o Flávio Prado lembrando do Pombo. Agora, Mauro César Pereira, são números muito impactantes, né, do Yuri Alberto, inclusive esse, que desde janeiro de 2024, ele é o brasileiro com o maior número de gols, 44. Vale lembrar que o Pedro, naquele período, na temporada passada, estava muito à frente do Yuri Alberto em gols, quando sofreu essa lesão, né, que o Pedro ficou 7 meses e meio fora dos gramados, e o Yuri Alberto continuou e se tornou o maior artilheiro do Brasil na temporada passada. Agora, é uma fase muito boa do Yuri, né, Mauro? E você era um dos defensores do Yuri aqui quando ele era muito criticado. Você dizia, se eu sou a diretoria do Flamengo, eu aceitaria trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto hoje, porque eu acho que o Yuri Alberto nesse Flamengo iria fazer muitos gols. E ele passou a fazer muitos gols no Corinthians, que passou a ter mais jogadores de armação, né, Mauro? Como Garro, como Depay. Mas mesmo sem esses caras, o Yuri segue se destacando, Mauro César Pereira. Ele sempre foi um bom jogador. A questão é a seguinte, acho que muita gente ou não entende de futebol ou não olha com atenção para o jogo. Se você observar o jogador na sua trajetória, você vê que ele é um bom atacante. E estava na fase muito ruim, também o time do Corinthians era um horror, né? Foi um final de uma gestão, começo da outra... O time foi todo desmontado praticamente, então ele vinha mal. E isso que o Flávio falou, o cara estava por baixo, muita crítica, era tratado como bagre. Eu acho assim, o cara que vê o Yuri Alberto jogando, é outra coisa, o cara torce pelo Corinthians, de repente nunca viu jogando no Santos, no Internacional, nunca prestou atenção. Isso é muito comum, o torcedor que só olha para o seu time. Isso. E aí não entende que esse cara jogou bem em outras equipes e que ele só está na fase ruim, que ele pode se acertar, ele vai se acertar. Não, joga nada, é bagre. Isso acontece em todos os clubes do Brasil. Com raras exceções daqueles torcedores que veem futebol, não vem só o time de coração. A mim não surpreende nem um pouco.
E eu fui super criticado na época, foi dia 3, nem esqueço a data, 3 de janeiro do ano passado. O Corinthians queria nada, né? Falou que queria contratar o Gabriel tinha contrato por mais 1 ano com o Flamengo, mas nunca nem proposta para valer fizeram para o Flamengo. Aí, na época, eu falei, olha, o Corinthians não tem dinheiro. Se ele quiser fazer uma negociação, a única negociação que eu vejo de interessante seria trocar. Não existia o Garro ainda, não estava nem contratado. Não tinha ninguém quase desses que estão aí. Trocar o Yuri Alberto pelo Gabriel. Porque eu falei, mais jovem, atacante também, está em uma fase, mas pode se recuperar. E o Gabriel é mais velho, o contrato está acabando. Aí, na época, eu fiz a ressalva. Isso se for possível, porque eu não sei qual o percentual que o Corinthians tem do Yuri Alberto, que é uma situação de uma negociação bem confusa lá com os russos, né? Foi o que eu falei naquela época, já tem quase, vai fazer 1 ano e meio. Então eu fico muito à vontade mesmo para falar sobre isso e para falar do jogador. Ele é um ótimo atacante, a mim me surpreende. Eu só não gosto muito, eu gosto de ficar todo mundo que está em boa fase tem que ir para a seleção. Aí a concorrência é outra, com jogadores que atuam lá fora, um outro nível. Não que ele não possa jogar, não se trata disso, mas eu não gosto muito disso não. Isso aí me lembra muito a época do Germancano, 2023. O Germancano tem que ir para a seleção da Argentina. Eu falo, gente, não tem que ir para a seleção da Argentina. Os caras têm o Lautaro Martínez e tem o Julián Álvares. Não vão levar o Cano, não vai jogar. E tem, entre outros jogadores que atuam ali no ataque. Estou falando só dos principais, que aliás, aí o Lautaro e o Dybala, naquele mesmo ano, o Lautaro e o Álvares, decidiram a Champions League. Só isso. Só isso. No mesmo ano que o Cano ganhou a Libertadores. Foi Inter e Manchester City. Agora o Julián Álvares está no Atlético de Madrid. E o Lautaro está de novo na final da Champions daqui a 10 dias. Daqui a 9 dias. Lá em Munique. Com a Inter de Milão novamente. Estamos falando de outro futebol, gente. Jogadores que disputam a Champions League. Claro. Então o cara que joga aqui o Brasil Libertadores talvez não consiga chegar nesse nível. Talvez consiga, claro. Mas o fato de se destacar aqui não necessariamente faz dele um jogador que tem que ser convocado. Eu falo isso até para preservar o jogador. Porque quando começa essa onda, não tem que ir para a seleção, não tem que ir para a seleção. Aí um dia o cara é convocado, joga 15 minutos, não faz o gol. Jogador de clube. Aí já jogam lá embaixo. Acho que para o jogador nem é bom isso. Deixa de jogar, se tiver que ser chamado um dia que seja, que entre, que tenha oportunidade, mas... Eu estou curioso para ver o Ancelotti. Daqui a 1 mês o Ancelotti não é tudo isso, não sabe nada, quem é que é isso, imagina, quem inventou, tenho certeza. Até que nesse começo, essa lista preliminar dele de 50 nomes aí, uma lista obrigatória, nem foi ele que fez, foi feito com o pessoal lá. Claro. O do Caetano, o analista de desempenho, o Juan, pegaram as listas do Dorival, tem essa turma aqui, então esse. Por que tem lá Danilo, Alexandre, Oscar? Porque os caras que ele conhece. Já passaram pela mão dele, ele já enfrentou. Então, não, esse, põe aí, vamos lá. Põe aí. Depois eu penso, tem que botar 50, põe 50. Claro. Vai cair para 23, né? Então, aliás, nem dou importância para essa lista por isso mesmo, porque essa lista não significa nada. Dela vai filtrar, aí vai sair uma lista definitiva. E é muito provável que tenha esses jogadores mais cascudos que ele vai tentar se proteger junto com os caras que ele conhece, confia e tem experiência. Depois vai pensar em gente nova. Não é hora realmente para ele começar colocando jogadores que ele não sabe quem são. Se pode contar, né? O cara que pipoca, o cara que se garante no jogo duro, enfim. Agora, Mauro, eu só falo de seleção também, por quê? Porque o Endrick tá fora, por causa de lesão. E eu acho o Yuri Alberto muito mais jogador hoje do que o Igor Jesus. Entendeu? Então, eu acho que nessa convocação, poderia ter uma chance pro Yuri Alberto. Porque centroavante tem o Pedro, que tá voltando de lesão. Tem o Igor Jesus, que vive um momento pior que o do Yuri Alberto. Tem o Endrick, que não vai ser convocado porque sofreu lesão contra o Sevilha, tá fora da primeira convocação do Ancelotti. Então, eu vejo o Yuri Alberto com boas chances nessa convocação. Por que eu digo? Porque eu acharia muito mais justo ele do que o Igor Jesus. Entendeu? Então, eu acho que dessa vez, tendo tanta vaga aí aberta, com o Pedro voltando de lesão, Endrick lesionado e o Igor Jesus longe de estar num momento muito bom, eu acho que poderia pintar uma vaga pro Yuri Alberto, acharia justo, né? Ou tem algum jogador de fora, hoje, que tá jogando fora, que vive uma grande fase como 9? Eu não lembro. Eu não acho que ele vai se prender à fase agora, ele vai se prender aos jogadores que têm mais experiência. Então, assim, entre o Yuri e o Richarlison, acho que ele leva um Richarlison. Jogou Copa do Mundo, entendeu? Acabou de ganhar um título. Jogou com ele no Everton. Então, conhece o cara. E o Yuri Alberto, ele vai observar depois. Esse é um primeiro... O cara vai trabalhar, né? Ele vai terminar o último jogo dele dia 25, agora, né? Domingo, Campeonato Espanhol. E
logo depois ele assume a seleção, então não vai ter muito tempo. Acho que jogadores como Yuri são jogadores que ele vai ficar observando e depois... Pode até chamar agora, porque tem muitos problemas de lesão realmente. E também ver que time vai montar, vai ser um time com centroavante, vai ser um time com outra formação. Mas nesse momento acho que ele vai na bola de segurança, os caras que ele conhece, ou conhece de enfrentar, ou de jogar, ou sabe bem quem são, jogadores experientes, para um primeiro momento. Até o primeiro jogo é um jogo complicado, Equador fora de casa, né? E vale até deixar uma coisa clara, né? Que o Mauro lembrou e o Flávio falou dele. Cara, muito se criticava o Richarlison e nenhum 9 entregou tanto quanto o Richarlison na seleção brasileira nos últimos anos, tá? O Richarlison se lesionou, ficou fora por um bom tempo, agora tá jogando no Tottenham, jogou bem ontem a final da Liga Europa contra o Manchester United. E na seleção brasileira, se a gente for pegar esse recorte dos últimos anos, de entregar, né, entregar gols, entregar participação de gols, poucos entregaram tanto quanto o Richarlison. E o Mauro lembrou bem que o Richarlison está jogando lá fora e o Ancelotti conhece. Inclusive jogou com o Ancelotti, foi titular do Ancelotti, se destacou muito com o Ancelotti no Everton. O Richarlison pode ser um jogador que ganhe espaço novamente na seleção brasileira, né? O Pombo com essa chegada do Carlo Ancelotti.